Quando a maioria das pessoas pensa em acupuntura, imagina alguém deitado em uma maca, recebendo algumas agulhas para aliviar a dor. Mas será que a acupuntura se resume a isso? Será que o verdadeiro objetivo da medicina chinesa é apenas retirar sintomas? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo durante o tratamento? Hoje eu quero mostrar uma visão da acupuntura que pode transformar completamente a forma como você entende saúde, e doença e cura. Ao final dessa aula você compreenderá por que alguns tratamentos produzem apenas alívio temporário, enquanto outros promovem mudanças profundas na vida de uma pessoa. A prática da acupuntura pode atuar em 3 níveis diferentes. O primeiro nível é o tratamento dos sintomas. O segundo é o tratamento das síndromes. E o terceiro é o tratamento do indivíduo. Compreender essa diferença é fundamental para entender o verdadeiro potencial da medicina chinesa. Vamos começar pelo primeiro nível, o tratamento dos sintomas. Esse é o nível mais conhecido pela maioria das pessoas. Aqui, o objetivo principal é aliviar manifestações específicas: dor, tensão muscular, inflamação, desconfortos localizados, sintomas físicos imediatos. É a abordagem frequentemente utilizada quando alguém procura ajuda para uma lombalgia, uma cervicalgia ou qualquer outro quadro doloroso. Nesse estágio, a atenção está voltada para aquilo que está incomodando o paciente naquele momento. E isso é extremamente importante. Afinal, aliviar o sofrimento humano é uma das funções mais nobres da medicina. Mas existe uma limitação. Quando tratamos apenas os sintomas, sem compreender a causa que o gerou, o problema pode retornar. É como apagar a fumaça sem descobrir onde está o fogo. O segundo nível é o tratamento das síndromes. Aqui começamos a entrar na lógica profunda da medicina chinesa. O foco deixa de ser apenas a doença, passamos a observar o padrão energético que está por trás dela. Por exemplo, 2 pessoas podem apresentar exatamente o mesmo sintoma, ansiedade, mas uma pode sofrer por deficiência energética, enquanto outra sofre por excesso energético. Uma pode ter estagnação, a outra pode apresentar calor interno. Externamente, parece igual, mas internamente são processos completamente diferentes. E é justamente por isso que a medicina chinesa não trata doenças, ela trata padrões de desequilíbrio. Nesse nível, o terapeuta passa a perguntar: por que esse sintoma surgiu? Qual é a sua raiz? Que sistemas energéticos estão envolvidos? É aqui que o tratamento se torna verdadeiramente individualizado. Mas existe ainda um terceiro nível, e talvez ele seja mais profundo de todos: o tratamento do indivíduo. Nesse estágio, não tratamos apenas sintomas e nem apenas as síndromes. Tratamos os seres humanos. Passamos a considerar a personalidade, o estilo de vida, as emoções, os relacionamentos, os hábitos, a forma de pensar e a história de vida da pessoa. A pergunta deixa de ser o que essa pessoa tem e passa a ser: quem é essa pessoa? Essa mudança parece simples,
mas ela transforma completamente a prática clínica, porque cada indivíduo possui necessidades únicas. E quanto mais compreendemos a pessoa, mais eficaz se torna o tratamento. Para atuar nesses níveis mais profundos, o acupunturista precisa desenvolver 3 capacidades fundamentais: empirismo, análise e intuição. Essas 3 habilidades formam uma espécie de triângulo da prática clínica. O empirismo representa a experiência, é aquilo que aprendemos atendendo pacientes, observando, experimentando, percebendo os resultados. A experiência clínica ensina coisas que nenhum livro consegue transmitir completamente. Ela mostra aquilo que realmente funciona na prática. A análise representa o conhecimento teórico. É o estudo dos meridianos, dos órgãos, das síndromes, dos princípios da medicina chinesa. Sem análise, a prática perde direção. Mas existe um risco. Quando o terapeuta fica excessivamente preso à teoria, ele pode deixar de enxergar o ser humano à sua frente. A terceira habilidade é a intuição, e talvez seja a mais difícil de explicar. Intuição não é fantasia, não é imaginação, é sensibilidade refinada. É a capacidade de perceber aspectos que nem sempre são expressos em palavras. Muitas vezes, durante uma consulta, o terapeuta percebe emoções ocultas, conflitos internos, padrões comportamentais, estados energéticos sutis. A verdadeira maestria surge quando experiência, conhecimento e intuição trabalham juntos. Ao longo da história, diferentes formas de compreender a acupuntura foram surgindo. Existe a visão tradicional da medicina chinesa, existe a visão biomédica ocidental. E existe também uma abordagem voltada para os aspectos energéticos do ser humano. Durante muito tempo, essas perspectivas pareciam separadas, mas hoje percebemos que elas podem se complementar. Cada uma delas oferece uma lente diferente para compreender os mesmos fenômenos. Existe uma visão segundo a qual o ser humano não é apenas o corpo físico, ela também possui uma dimensão energética. Nesse entendimento, a energia circula continuamente pelo organismo. Quando esse fluxo está harmonioso, existe saúde. Quando surgem bloqueios, deficiências ou excessos, aparecem os desequilíbrios. A função da acupuntura passa então a ser restaurar essa circulação, não apenas eliminar sintomas, mas reorganizar o sistema como um todo. E aqui chegamos a um dos aspectos mais fascinantes da acupuntura, sua integração com práticas internas, como a meditação, respiração consciente, o cultivo da energia e o desenvolvimento emocional. Quando isso acontece, o tratamento deixa de ser apenas algo que o terapeuta faz. O paciente passa a participar ativamente do próprio processo de cura. A consciência participa, o corpo participa, as emoções participam, a energia participa. Tudo se torna parte do tratamento. Talvez o futuro da acupuntura esteja exatamente nessa integração, a união entre tradição e ciência, entre conhecimento técnico e sensibilidade humana, entre tratamento físico e desenvolvimento interior. Uma acupuntura capaz de aliviar dores, mas também capaz de compreender emoções, capaz de restaurar funções orgânicas, mas também de promover transformação pessoal. E talvez seja justamente essa grande mensagem dessa aula. Quando observamos a acupuntura apenas como uma técnica para aliviar sintomas, vemos apenas a superfície.
Mas quando compreendermos seus diferentes níveis de atuação, descobrimos algo muito maior. A acupuntura pode atuar sobre o corpo, sobre a energia, sobre as emoções, sobre a mente e até sobre a forma como uma pessoa vive sua própria vida. Porque a verdadeira cura não acontece apenas quando a dor desaparece. Ela acontece quando o ser humano recupera sua harmonia interior. Se esse conteúdo ampliou sua visão sobre a acupuntura, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que a cura começa no corpo, na mente ou na energia? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco nessa jornada pelos ensinamentos mais profundos da medicina chinesa. Até a próxima aula.